ilustrando o quanto a gente tem um lado que é semente e o quanto a gente tem um lado que é o processo de aprendizado ou processo de gestação. O que mais o como. Escolha mais aprendizado. E quando a gente entende isso, as coisas começam a ganhar corpo, as coisas começam a ganhar forma. Você começa a ganhar capacidade de enxergar a vida sob uma outra ótica, de aplicar e de entender a lei a partir das suas experiências práticas. E é isso que eu quero trazer aqui para você. A gente não pode avançar sem consolidar de forma um pouco mais prática e profunda esses conceitos que ela acabou de trazer. De repente você já participou de alguns grupos em que você vai conseguir identificar com muita facilidade aquela pessoa que sempre dava a ideia de fazer alguma coisa, né? Vamos sair no fim de semana, vamos fazer uma viagem, vamos fazer acontecer. Isso é uma característica de um pensamento, ou do desdobramento de um pensamento humano. E o pensamento humano nada mais é que uma forma específica de aplicar a nossa energia. É um pensamento que quando ele está com sal máximo, ou seja, quando ele está em excesso, a gente vai reconhecê-lo como convicção. É aquela pessoa que ela quer porque ela quer, ela não sabe nem porque ela quer. Ela chega a ser um pouco teimosa. Só que se você reparar, essa energia, quando aplicada nesse grau máximo, uma energia de convicção, é uma energia que às vezes é necessária para tirar a gente da inércia. Às vezes a gente está meio desanimado, a gente não quer fazer as coisas acontecerem. Se não fosse essa energia aqui de partida, de rompimento de inércia, a gente não faria. É você virar e falar assim, olha, se eu der o start, depois vai ser suave, depois as coisas vão acontecer. Então, isso é dominar a energia. Então, eu queria que você percebesse que algumas pessoas, elas naturalmente, você pode se conectar com isso, são convictas. Só que elas são convictas o tempo todo. E quando a gente está falando de romper inércia, quando a gente está falando de semente, quando a gente está falando de iniciar, isso não é uma coisa que deve acontecer o tempo todo. Imagina aquela pessoa que todo dia quer iniciar um projeto. Todo dia ela quer fazer alguma coisa nova. Todo dia ela quer fazer alguma coisa acontecer. Mas ela não põe um pouco de inteligência, ela não reflete um pouco sobre onde aquilo vai levar, ela simplesmente quer porque quer. Esse é um pensamento importantíssimo na nossa vida. Mas repara, quando ele não é gestado, ou seja, quando ele não é amadurecido, ele acaba gerando consequências indesejadas. Então você pode se conectar com isso. Talvez você no seu relacionamento seja uma pessoa muito convicta. Acontece também de você ser essa pessoa dentro do seu relacionamento, mas quando você vai pro seu trabalho, que você tá com outras pessoas, você se envolve em outro grupo, você assume uma outra condição. Uma outra pessoa dentro daquele grupo começa a ser a pessoa que impulsiona, começa a ser a pessoa que joga semente, começa a ser a pessoa que propõe os projetos. Isso é natural e vai variar sempre. É importante também a gente perceber que quando a gente tem essa energia um pouco em excesso, a gente pode ter uns rebotes. Então, às vezes, você quer muito uma coisa, você quer tanto que você cansa. E quando você cansa, você já não quer mais nada, sabe? Você desiste e joga tudo pro ar. Os pensamentos na nossa vida, eles não são nem bons nem ruins. Cada um deles tem um papel. Se você souber dominar a energia e recrutar o pensamento correto no momento correto, você vai fazer muita coisa acontecer na sua vida. Se naquele momento que você está parado e você sabe que você tem que fazer acontecer, você recrutar essa energia, ela será muito produtiva, será muito bem-vinda, será muito útil. Se você estiver dentro de um grupo que está desanimado, que está desacreditado, e você recrutar essa energia nesse formato, você impulsiona aquele grupo, você contagia, você contamina o grupo. É como dar a partida no carro. A primeira marcha sempre é mais forte. E a gente precisa entender que se a gente continuar na primeira marcha, não vai dar certo. Então, quando você pega esse pensamento e você fica insistindo nesse tipo de pensamento, porque você acha que você é assim, você é sempre a pessoa que impulsiona, você é sempre a pessoa que faz com que as coisas aconteçam, quando você começa a desacelerar esse pensamento, o que vai acontecer? Você vai começar a se tornar uma pessoa impetuosa, que é aquela pessoa que não pensa, sabe? Aquela pessoa que ela meio que vai passando por cima de tudo. Você vai reparar que você muitas vezes vai agir por impulso. Então você às vezes faz uma coisa, daqui a 2 minutos você já se arrependeu. Quando que eu consigo identificar que eu estou utilizando a energia dessa forma, além do que eu deveria? Quando você se sentir ansioso. A ansiedade é um reflexo de que a nossa vibração passou do ponto. E isso, obviamente, é um processo de treino. É um processo que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. Mas quanto mais você tiver esse modelo mental na sua cabeça, mais fácil as coisas ficam. Porque você vai chegar em determinado lugar e você vai falar assim, gente, o que está faltando aqui é semente, é energia, é impulso. Ou melhor, nós estamos desenvolvendo um trabalho com a semente errada. O impulso aqui está errado. E a gente está gastando um ano em cima de uma ideia, em cima de uma semente que não é uma semente que vai produzir o fruto que a gente deseja. A gente precisa reconhecer isso. Qual foi o ponto de partida? Quem foi que deu a semente? Em que semente que nós estamos alocando o nosso foco, nossa energia, nossa concentração? Você certamente está alocando a tua energia em algum lugar. Talvez você tenha iniciado com uma semente que alguém disparou. Uma semente que alguém trouxe para você comprou aquela semente e saiu gestando, sem sequer avaliá-la, sem sequer reconhecer se essa semente realmente é um desejo seu. Então, quando eu falo desse lado aqui do sal máximo e etc, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, olha, isso aqui tem um papel na nossa vida, um papel muito importante. Isso aqui está totalmente conectado com recrutar desejos, desejos íntegros, desejos humanos. É por isso que na nossa equação da criação a gente tem a escolha, que é uma semente logo no início. Porque a partir da semente você desenvolve tudo. Se a semente não for a semente que você quer, tudo que você vai desenvolver vai, na melhor das hipóteses, resultar numa coisa que você não quer. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente seleciona a semente correta, a gente se dedica para aquilo começar a acontecer, no final você vai obter o exato efeito proporcional à semente. O efeito desejado, ele sempre tem como ponto de partida, como ponto central, a semente que dá origem a ele após um processo de gestação. É sobre você utilizar aquele tipo de pensamento, recrutar aquele tipo de energia no momento que você precisa, para o que ela serve. Não adianta você chegar num grupo que tá todo mundo nervoso, todo mundo ansioso e jogar fogo. Isso não vai ajudar. Agora vamos voltar para o outro lado. Porque refletir, pensar, embutir inteligência é uma característica muito importante da energia. É quando você pega a semente e você começa a falar assim, peraí, deixa eu analisar causa e efeito, deixa eu ver como que eu faço isso acontecer exatamente como a ideia original, exatamente como a semente propõe. Em outras palavras, como tu transforma a semente da maçã em um fruto? Existe um processo, existe uma forma correta de fazer, não uma única forma, mas existe uma certa maneira de você fazer com que aquilo aconteça. Essa é a característica correta da energia. Essa menina, enquanto ela tá pegando uma semente e amadurecendo, ela tá fazendo um processo muito correto. É o processo de fazer com que a semente saia exatamente como ela gostaria. Mas quando ela não tem semente, ou quando ela fica pensando demais e ela não age,
ela não se impulsiona, ela não faz, ela sente aquela falta da energia, a falta do desejo, ela simplesmente vai cair dentro desse quadro. É quando você entra em um cenário em que, para você, qualquer possibilidade serve. Você não tem um desejo, você não tem uma semente. Agora, imagina o que seria o ser humano sem a energia da convicção, sem o desejo, sem o despertar, sem uma coisa que impulsionasse. Não quero fazer nada, eu não tenho desejo, não tem porquê. Quando isso acontece, a gente acaba caindo dentro desse cenário. É um cenário em que a dúvida, ou a falta de desejo, a falta de vontade, gera procrastinação, a gente vai deixando de fazer as coisas, a gente vai passando para amanhã, para depois da manhã, para semana que vem, para o mês que vem, quem sabe para o ano que vem. E quando você menos espera, você vai se ver estagnado em um processo de apatia que, obviamente, pode piorar e pode levar a gente para uma depressão. Eu queria que você reconhecesse isso na sua vida. Muitas vezes isso não acontece com você em um grau exagerado, mas acontece em algum grau. E a gente precisa reconhecer essas energias para a gente saber qual é o momento de utilizar cada uma delas, qual é o papel de cada uma delas dentro da nossa vida. A gente precisa de um desejo e a gente precisa amadurecer esse desejo para que a gente consiga tirar a clareza de dentro da gente, para que a gente consiga chegar na clareza ou, como a Amanda explicou, criar clareza. Esse é o grande ponto, é a primeira criação. Mas quando a gente não consegue fazer isso, a gente vai cair dentro desse cenário. Então, se hoje você se enxerga assim, não se iluda, você não é assim, você está assim. Isso é uma característica da forma como você aprendeu a utilizar a energia. Nós não somos nem um lado da energia, nem o outro lado da energia. Nós temos a energia e a gente pode dar a forma que a gente quiser.